Reforma tributária foi aprovada na Câmara. E agora, hein? Acompanha esse vídeo. Solta a vinheta. Foi aprovado o primeiro texto base da reforma tributária. E o que isso influencia para você, produtor rural ou que trabalha com o produtor rural? Ótima pergunta! Primeiro ponto, pessoal, vamos explicar alguns conceitos aqui, tá? Vamos entrar primeiro no conceito do IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Esse imposto IVA ele é usado em vários lugares do mundo, em muitos países, aliás, porque, teoricamente, quando foi criado o ICMS nosso dentro do Brasil, a lógica dele seria mais ou menos a mesma. Você teria um imposto sobre um valor agregado, ou a diferença é que o ICMS ele era específico para bens, né? Aí tem uma questão de serviços ali no ICMS, que é frete e algumas outras coisas, que eu não vou entrar nesses pormenores, mas vamos lá. O IVA é um imposto sobre valor agregado. Então, pegou-se esse conceito de IVA e trouxe para o Brasil e chegou no... Vamos fazer o seguinte, vamos criar um imposto único para o Brasil inteiro. O problema, o Brasil é uma federação. Então, a gente tem basicamente 3 entes, né, governamentais. A gente está falando dos municípios, dos estados e da União. Então, são 3 entes que, quando a Constituição lá de 88, ela colocou assim... Legal, cada ente tem sua responsabilidade, cada ente tem seu próprio imposto e blá blá blá, e tem alguns outros detalhes nessa história. Quando começou essa conversa de IVA, o objetivo era instituir um imposto único para o Brasil inteiro. Então você pegaria PIS, COFINS, IPI, são esses 3 impostos da União, ICMS, ISS, QN, que são dos municípios. Você junta tudo e cria um imposto só, chamado IVA. Será? Legal. Isso não foi muito aceito. Na verdade, a PEC 45, que é essa que eles acabaram de modificar, o inicial dela era assim, tá? A PEC 110, que está no Senado, que era o IVA Dual. Modificaram essa PEC 45 para criar 2 IVAs, 2 tipos de IVAs. O CBS e o IBS. O CBS, na verdade, vai ficar para a União, que vai juntar o PIS, COFINS e o IPI. E o IBS vai juntar o ISS e o ICMS. Puta, uma sopa de letrinhas. É uma sopa de letrinhas. O que vocês têm que entender, o que isso pega para o produtor rural? Vamos lá em coisas diretas aqui. Tudo que eu estou falando para vocês, o texto que foi feito até agora, certo? Então pode haver modificações, principalmente no Senado, e entendam que esse texto que foi aprovado, ele tem um período de transição de 2026 a 2032. Então vocês podem falar assim para mim, puta, até lá tem muita coisa para rolar, hein? Muita água para passar embaixo da ponte. Tem, com certeza, tá? Mesmo porque o texto que foi aprovado, o texto básico que foi aprovado, ele depende de lei complementar. E lei complementar, vocês sabem, aí que moram os detalhes da história, né? Como aquela frase que falam, o diabo mora nos detalhes. Por quê? Porque muita coisa lá no texto base colocou e falou... Puta, isso vai ser colocado como lei complementar, isso vai ser regulado como lei complementar, isso vai ser regulado. Então, é aí que a gente aqui, e eu vou, conforme essas leis forem sendo promulgadas, eu vou falando para vocês e a gente vai fazendo esse bate-papo. Mas vamos lá, vamos voltar no conceito inicial. É um pouquinho complicado, mas a gente tem que começar. Esse texto base que foi feito... Ele colocou esse período de transição, que já é importante que eu fale para vocês, que começa em 2026 e vai até 32. O ICMS e o ISS, especificamente dos estados, ele vai começar a aumentar a alíquota do IBS, diminuir do ICMS e do ISS em 2029. Em 2033 é para todos esses impostos serem extintos, ok? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa falar, a fase de transição. Segundo ponto, o produtor rural que fatura até 3, produtor rural pessoa física, que fatura até 3 milhões e 600 mil reais por ano, ele vai poder optar ser contribuinte ou não do IVA. Gustavo, mas o que Maria leva nessa? Qual que é a vantagem de ser contribuinte ou não do IVA? O IVA, ele vai seguir o princípio da não cumulatividade total. É basicamente igual ao ICMS, mas vai parar com essa história de isso você pode se acreditar, isso você não pode. Isso você pode, isso você não pode. Na teoria, eu falo muito da teoria porque
Na teoria tudo é muito lindo, né? Depois o governo acaba criando algumas coisinhas que nos pegam, certo? Mas na teoria tudo vai gerar crédito. Então o produtor ele vai poder se creditar de tudo e na hora dele vender ele vai pagar imposto, teoricamente também, em algumas coisas, então ele vai poder usar esse crédito lá. Significa que quem for contribuinte do IVA dual, vamos pôr assim, vai poder se creditar do que ele comprou. Ah, como é que vai ser esse detalhe, Gustavo? Não sei. O produtor vai ter que ter escrituração fiscal todo santo mês para fazer isso? Sim. Como vai ser essa escrituração? Não sei porque isso vai ser em lei complementar. Outro detalhe é que alguns produtos de venda, por exemplo, o que foi criado nesse texto base foi a questão da cesta básica. Então, teoricamente, os produtos da cesta básica têm alíquota zero. Entendam uma coisa, alíquota zero é diferente de isenção. Hoje a alíquota zero, depois eles podem mudar para 1%, 2%, 3%. Hoje, como foi aprovado, a alíquota é zero. Quais produtos compõem a cesta básica? Ainda vai ser decidido na lei complementar. Já estava bom. Diz que a mudança para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Agora, a principal diferença que deu tanto pepino nessa história é o seguinte. Vocês imaginem um conselho federativo. Vai ser criado um conselho federativo com todos os estados, representantes dos municípios e, teoricamente, representante da gente. Esse conselhão federativo, todo o dinheiro do IBS, que é a união do ICMS com o ICMS, vai para esse conselho federativo. Esse conselho federativo que devolve o dinheiro para os estados e municípios. Por que isso? Porque, teoricamente, o recolhimento do imposto não vai ser onde mais se produz, vai ser onde se consome, entenderam? Então, estados que a população é menor, menos gente, a arrecadação vai cair. É lógico que numa dessa, o governo federal criou um fundo de compensação regional para ajudar os estados que perderem a arrecadação. Agora, vocês imaginem como o sistema vai ter que ser complexo e robusto para entender que uma nota faturada em Campinas que faturou para o Mato Grosso, esse imposto vai ser lá para o caixa do Mato Grosso em vez de daqui de Campinas. E vai passar tudo por esse conselho federativo. Então vocês imaginem o poder que esse conselho federativo vai ter. Vai dar merda, vai! Vamos acompanhando. Esse vídeo ficou longo, mas não tem como explicar para vocês. Na verdade, se a gente entrasse em mais coisas, ele ficaria mais longo ainda. Provavelmente vai ter alteração no Senado. A alteração que tiver, eu trago novamente para vocês. Mas só para terminar, qual que é o detalhe que se critica muito em relação ao agro? Apesar do imposto pro agro for 60% menor, isso foi estabelecido nesse texto, 60% menor para os insumos agropecuários e os produtos agropecuários. Então, se eu falar de uma alíquota de IVA base de 25%, eu vou estar falando que 10% vai incidir sobre esses produtos que eu falei para vocês. Significa, na prática, para o produtor rural, que todos os produtos que ele consome vão ser tributados em 10%. Eu não aguento mais. Por isso que é a crítica de aumento de custo para o produtor rural. Vamos acompanhando as mudanças, vamos acompanhando os detalhes. Eu prometo que eu vou focar aqui nas próximas, no que vai afetar para o produtor rural no Brasilzão inteiro. Se inscreve no canal, aciona o sininho e vamos acompanhar junto essas mudanças que vai influenciar muito a sua vida. Até mais, obrigado.